Bom dia, gente. Bom dia, prof. Tudo bem? Tudo bem, Elisa? Tô sim, o senhor? Tudo tranquilo. Às 13 horas as notas estarão no AVA já, viu? As notas da primeira unidade vão estar no AVA. E nós demos duas opções, esperar chegar um pouquinho mais de gente para não repetir, porque isso é importante. Nós demos duas opções, ou a prova ou o trabalho, né? Para os que vão realizar o trabalho, Júlia, Brian, bom dia, Ana, Brian, Júlia. Olá, Brian. Tudo bem, Ana? Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, tudo bom? Então, eu ia fazer uma consideração preliminar no seguinte sentido. Atendendo ao pleito de alguns de vocês, a gente facultou que haveria uma prova no último dia de aula, tradicional, com horário marcado e com questões objetivas, e um trabalho cujo tema será estabeleça um paralelo entre a legalidade e a eficiência. Tá? Estabeleça um paralelo entre a legalidade e a eficiência na administração pública. Estabeleça um paralelo entre a legalidade e a eficiência na administração pública. Tá certo? Um tema bem instigante, quer dizer, onde é que eles se encontram, onde é que eles se desencontram, qual é a prevalência de uma solução ou outra. Entre 5 e, no maximíssimo, 10 páginas. A partir da 11ª, eu já não leio. Não é por falta de vontade. É Prof. por... Perdão. É que eu queria perguntar, pedir para o senhor recapitular o tema, estabeleça um paralelo entre... O princípio é a legalidade e a eficiência na administração pública. Professor, então não vai ter prova, vai ser só o trabalho, é isso? Não, vai ser opcional. Quem não quiser fazer a prova fará esse trabalho. Quem quiser fazer a prova fará no último dia de aula. Tá? Entendi. No último dia de aula, né? Então, professor, o trabalho qual é o mínimo, por favor, e o máximo? Mínimo de 5 páginas e máximo de 10, mas eu gostaria mais de 5, 6, 7. Acima de 10, eu sinceramente não tenho condições de corrigir, porque é um número grande e você perde completamente a concentração, né? E 5, mas não quer dizer que você tem que, vamos usar uma expressão bem popular, encher linguiça para fechar os 5. 4,5 tá bom, 5,5 tá ok. Alguma coisa, é apenas uma baliza, né? A ideia é aproveitar o que vocês escrevam, né? Eu estou dando uma sugestão, né? De que não ultrapassem de 5, salvo se você quiser fazer um trabalho já preparatório para um TCC ou para alguma coisa. Aí você pode, na verdade,
mas não passe de 10. Esse aí é um limite mais rigoroso, né? O dos 5 vão ser aceitos a partir de 4, 5, alguma coisa dentro dessa linha, né? Dentro dessa linha, dentro dessa perspectiva, né? Não entendi muito bem, professor. As questões de avaliação serão dissertativas. A questão da avaliação no chamado modelo prova tradicional será também temática, né? Eu normalmente não gosto muito de questões o que é isso ou o que é aquilo, né? Elas podem ser, inclusive, um tema único, né? Dentre os que estão abordados em aula, né? Dentro dos que estão abordados em aula. Pronto. Isso fica fácil, porque vocês podem rever as aulas e Sim, massa. questionamentos que estejam em aula. Com certeza. Tá certinho? Então, às 13 horas, podem consultar o AVA, que se as notas não estiverem lançadas, a culpa é dele, não é minha. Pô, perdi a explicação de como vai ser a prova. Como é? Eu só quero, na antivéspera do último dia, eu só quero, na verdade, avisar a vocês. Eu devo já de antemão, eu vou dar um aviso confirmando ou não a aula de quarta. Eu tenho um julgamento, estou tentando ver se adio, mas é um julgamento que tem sido adiado de mês em mês. Eu já venho falando desse julgamento, mas é que o Tribunal Pleno da Bahia é o maior do Brasil, com 66 julgadores. Então, eles não conseguem, marcam a pauta com 400 processos, não estou exagerando, e aí põe o seu como segundo, mas chega fulano e pede preferência, e eu venho, na verdade, me fazendo presente. Vale a pena vocês assistirem, se puderem, mesmo que eu não esteja fazendo sustentação, ver a mecânica de como o tribunal funciona, né? Eu vou dar todos os dados no WhatsApp para que vocês possam na quarta, mas eu ainda confirmo, tá? Se, na verdade, estiver, eu vou confirmar a aula de quarta. E pretendo, na verdade, isso eu confirmarei também, deixar gravado uma aula suplementar para compensar essa aula de quarta, tá bom? Podemos fazer a nossa abordagem. Todo mundo, quem tiver alguma dúvida, que fale agora. Ou fale depois. Essa que é a questão. Outro dia eu vi uma crítica aos filósofos que dizem o seguinte: olha, um médico pode se errar numa cirurgia, mata o paciente, aí não adianta nada. E o filósofo diz: é um novo olhar que eu tenho sobre essa questão. Então, na academia, você sempre tem novos olhares, seja ela de medicina, de engenharia, etc., e daí por diante, né? Então, nós temos que enfrentar essa coisa com um espírito mutante. Esse espírito mutante é o mais importante, que vocês tenham a cabeça aberta, João, para ir assimilando as mudanças. O importante não é aprender a aprender. Ou seja, por quê? Porque nós ainda estamos com a mentalidade bastante fechada, coimbrã, mas
já superada em Coimbra pelo chamado Pacto de Bolonha, onde o bacharel em direito só trabalhava com o direito local. Então, o advogado português não podia advogar na Alemanha, nem o advogado alemão na França, nem o francês na Estônia. Para vocês não acharem que eu só falei dos bigs, o que eu tento passar para vocês é alguma coisa que tenha um significado importante na nossa vida e que lhe permitem acompanhar a dinâmica dos fatos. Tudo isso tem uma validade universal, não é válido só no Brasil, mas é válido em qualquer outro lugar, né? Eu quero ver se houver interessados, se vocês se organizarem para, depois das provas, tirarmos uma semana para fazermos um incentivão voluntário, quer dizer, um intensivão voluntário, ou seja, onde nós possamos discutir determinados, fazer como se fosse uma live, né, onde nós possamos discutir temas que interessem vocês de direito administrativo. Às vezes essa experiência tem sido boa, não são muitos os alunos, 5, 6, 8 no máximo, nada além de uma coisa como essa, de que estão interessados em aprofundar, em ter uma nova visão do direito administrativo. Eu vou aproveitar para fazer uma enquete do que eu chamo de vigência sociológica das disciplinas. Quem quer me dar um palpite? Primeiro, eu não vou fazer uma afirmativa que comprometa a resposta. Primeiro, aliás, eu vou tomar água, isso sim, que é uma coisa muito boa. Eu recomendo a vocês. Um copo aqui transparente, para vocês não acharem que não é água. Por exemplo, poderia ser cachaça, né? Eu me lembro de um juiz que frequentava uma lanchonetezinha ali perto da Graça da faculdade de Direito. Acho que vale a pena contar uma piadinha de vez em quando. E um dia eu me encontrei lá, porque estava perto da faculdade, eu não tinha tomado café, e estava com fome ainda, tinha um horário bem cedo. E aí pedi um lanche lá na padaria, e lá estava ele sentado, tipo 7h30 da manhã, uma coisa assim. E aí nos cumprimentamos rapidamente, e aí o garçom olhou para mim e disse: "O senhor conhece esse homem?" "Se conheço, se ele é juiz." "Ele é juiz." Eu disse: eu sei que ele é juiz, eu já estive, inclusive, com ele." Ele disse: "É interessante o seguinte, ele vem aqui, e por isso que eu me lembrei da água." Ele disse: "Ele vem aqui praticamente todo dia, nesse horário, né?" E eu disse: "Nossa, deve ser alguém com alcoolismo." E ele pede uma dose de cachaça e uma garrafa de água mineral.
e bota água mineral juntinho da cachaça na mesa. Então, ele fica sentado ali na mesa que só ouviu. Garçons são terríveis, deviam ter segredo de confessionário, né? E aí ele disse... Quando ele já está lá na terceira, quarta dose, ele vira e diz, recolha essa garrafa de água mineral, que eu não tenho que dar satisfação a FDP nenhum. Vamos usar a expressão normal, não precisa ter esse pudor todo. Recolha essa água mineral, que não tenho satisfação a dar filho da puta nenhum. Eu pago com meu dinheiro, e começava a fazer um discurso já irritado com as possíveis críticas, né? Até a primeira, segunda dose, ele mantinha água mineral do lado, né? Para que as pessoas não tinham. Depois da terceira, ele mandava tirar a água mineral, porque ele estava bebendo sempre cachaça, né? Bom, nem tudo que parece né? Então, eu passei a ir à lanchonete para observar, né? E ele terminou me contando essa história, eu me aproximei um pouquinho mais dele e tal, até para tentar ver se a história era fantasiosa, mas não, ele estava realmente com hálito. Então, eu estou, na verdade, isso aqui não tem água mineral, tem uma garrafa térmica, para ela ficar geladinha, eu uso 2 garrafas lá, que chique. Essa daqui é coloridinha, amarela, e essa é branca. A branca tem água e a colorida tem café. Tá vendo qual é a vantagem das aulas remotas, né? Na aula presencial não ia ter essa mordomia, não. Estou com ar-condicionado numa temperatura boa. Então, vejam bem, eu falei essa coisa toda para dizer que o nosso conhecimento é um conhecimento que pretende buscar uma validade, tanto quanto possível, universal. Ou seja, de que você possa, na verdade, acolher o que está sendo dado em aula, mas não acolher como quem toma um alimento e rumina depois numa prova, mas acolher criticamente. Ou seja, contestar mesmo, discutir, dizer eu não entendi, dizer eu não fiz isso aqui. Me deem um segundinho para eu ver o que é. Que não, nada de importante. Aqui era uma mensagem do meu filho, eu sempre fico, na verdade, atento a quando ele manda alguma mensagem, ele mora em São Paulo, fazendo propaganda de Marcelo, meu filho. Está na área financeira, não fez direito, não. Então, bom, eu tento passar alguma coisa que tenha um fundamento. Eu não quero passar alguma coisa que seja crença, né? Que seja eu acredito que, eu imagino que seja assim, eu penso que seja assim. Então, nós temos na Faculdade de Direito, e a enquete que eu vou fazer é a seguinte:
existe, digamos, alguma matéria que, no consenso geral, na percepção de vocês, seja considerada assim, digamos, first of all, a primeira de todas, digamos, a big shot, a mais destacada? Quem gostaria de me dizer alguma coisa? Eu sei que, por exemplo, existem os cisnes e os patinhos feios. Quem vocês considerariam cisne? Quem vocês considerariam patinho feio? Professor, posso jogar a maior sabonetada da vida? Depende. Porque o que acontece? Tem vezes que a gente, em um dado momento da disciplina, considera que aquela pessoa seja, em comparação ao cisne, né? Seja ali muito boa, só que depois de um tempo a gente vai perdendo aquele afeto inicial que é muito pautado na superfície, né? Que é uma apresentação rápida. Então, eu acho que para definir, eu vou jogar o depende. Não sei se é uma boa resposta, mas... Pode dizer. E quem é que você consideraria? Qual é a primeira impressão de cisne de quem entra, Elisa? Qual foi o seu cisne? Eu lembro do primeiro semestre, que foi Maria Elisa, que ela falou comigo. O meu cisne, que assim, que eu gravei na mente, foi isso, por causa do primeiro semestre. Foram as emoções do primeiro semestre, a aula dela me remetia a essa ideia de estar na faculdade. Então, por muito tempo foi ela, mas assim, no geral, eu não faço uma escala, não, uma hierarquia, sabe? Cada um tem um jeitinho de Elisa ensina o quê? Eu gosto muito de Elisa, mas não sei exatamente o que ela ensina. Maria Elisa, que é médica, inclusive. Ciência política, prof. Ciência política, né? Eu sei, é ótimo. Ela é uma moça muito competente. É realmente uma matéria que abre os canais para essa coisa. Eu tenho, digamos, mas só sou eu, na verdade, quem... eu sou contestador demais, né? E quem é o patinho feio? Então, ô professor, essa pergunta é delicada. Delicada. É o famoso não sou capaz de opinar. Rapidinho. É para falar sobre a matéria ou para falar o patinho feio? Para falar sobre a matéria, sobre o que a você... matéria, não precisa nem citar o professor, no caso. Como é? Não precisa ser o professor. A matéria como um todo, a matéria que você gosta, que lhe impressiona, a matéria que para você é mais charmosa. Prof, eu gosto de penal. Eu gosto de penal, estudar essa questão de perícia, estudar tudo que envolve penal no geral. É claro que eu posso mudar de ideia até o final do curso, né? Que a gente não tem a cabeça engessada. Mas no meu cisne seria penal. Normalmente as teorias de direito penal são muito bem construídas, né? São muito bem construídas. Tem um trabalho aqui que é de uma professora da faculdade, a decana, que é a professora auxiliadora, chamado Direito Penal da Emoção. Eu recomendo a vocês, quer dizer, as chamadas teorias as mudanças no direito penal são, na verdade, bem interessante. Eu também gosto da teoria do direito penal, né? Eu gosto da teoria do direito penal. Mas foi um amor, era uma paixão, e depois, como toda paixão, é passageira, né? Como toda paixão tem um prazo de validade, né? Então, eu terminei não seguindo na área de direito penal. E fui para o que costuma ser um patinho feio, que é o direito administrativo, que foi, na verdade, um patinho feio, que era o
direito administrativo. Eu me lembro que eu era tão aficionado ao direito penal que uma vez eu convidei um professor da França, da Universidade de Paris, e ele já vinha ao Brasil, eu apenas puxei esse professor para cá, para a Bahia, e ele falou de uma teoria do direito penal do inimigo. E ele disse que é preciso que se criassem normas específicas para aquele que não infringe ocasionalmente a lei, para aquele que não se vê tentado à lei, mas que tem o propósito de enfrentar a lei, que está em afronta com a lei. Esse seria o direito penal do inimigo, né? Seria o direito penal do inimigo. E eu aí pedi um exemplo. Eu, obviamente, como convidante, já era professor, mas não era da minha área mais, mas como era um nome renomado, eu pedi um exemplo. Ele disse, olha, o terrorista, ele não está preocupado com a norma penal de um país, não. Ele quer destruir levas e levas, multidões. Ele tem um objetivo bem claro e, para ele, o que a norma jurídica diz é bastante secundário em relação à tábua de valores, né? Em relação à tábua de valores. E para esses que seriam, isso até hoje é uma teoria, se bem que os Estados Unidos usam Guantánamo para isso, né? E praticam lá o direito penal do inimigo. Para esses, você teria, na verdade, um tratamento diferenciado, quer dizer, você não precisaria dar as mesmas garantias que dão ao cidadão comum, porque ele não vai estar arrependido de nada, ele não quer se ressocializar, porque ele acredita que destruir torres gêmeas é o dever dele, que atirar em escolas é o papel dele para chamar a atenção da sociedade burguesa, que, na verdade, em suma, ele tem uma visão de afronta, né? Ele tem uma visão de oposição fechada. E eu disse a ele, professor, eu não tenho nenhuma expertise em direito penal, mas o terrorista nasce geralmente, vem geralmente do Oriente Médio, são povos árabes e ocasionalmente, não necessariamente muçulmanos, né? E qual é a grande questão? Eles são muito pobres. Não há terrorista que nasça na Quinta Avenida, né, nos Estados Unidos. Não há terrorista milionário que desfrute de uma vida nababesca, ou que tenha, pelo menos, condições de vida muito importantes, muito significativa financeiramente. Então, quando eles matam dezenas de pessoas e depois morrem no combate com a polícia, as viúvas deles são visitadas pela comunidade e ele passa a ser um herói comunitário, porque está se vingando de uma sociedade injusta. O segundo ponto é que, como eles são adeptos, em boa parte, da crença ou da religião muçulmana, e eu me sinto no dever de fazer uma distinção aí sobre isso, eles não são bons de negociar, porque é uma religião dogmática, altamente dogmática, que não transige, não cultuará imagens. Pronto, não pode cultuar imagens, sejam elas as que forem, seja a Mona Lisa
que está lá no Museu do Louvre, né? Sejam os afrescos da Catedral de Notre-Dame, sejam as que forem. Então, esse radicalismo que é positivo, de raiz, etc., somado à pobreza, são os ingredientes certos, são a mistura química certa que vai produzir o terrorismo, né? Que vai produzir o terror. Não seria melhor atacar essas bases, essas origens? Ele disse, como é bom ter alguém fora da área que possa pensar nessa coisa. Eu vou rever a chamada teoria do direito penal do inimigo. Procurem no Google que vocês vão encontrar direito penal do inimigo, né? E não florescem terroristas em países de alto índice de desenvolvimento humano, não é? Você não vê um terrorista norueguês, que é o primeiro país em índice de desenvolvimento humano, até pela ociosidade, você tem um alto índice de homicídio. Eu gosto de pensar as coisas bem grandes, assim, fazer comparações, fazer achados. Por que a Noruega, que é o país com maior índice de desenvolvimento humano no mundo, classificada pela ONU, tem o maior índice de suicídios no mundo per capita? Quer dizer, e por que não tem nenhum terrorista? Quer dizer, há o que eu chamo de solo fértil para a emergência de determinados delitos, para a emergência de determinados delitos, né? Então, é uma teoria fascinante, né, de você, na verdade, trabalhar isso. Mas foi também a minha grande paixão, direito penal, durante um tempo. Meu professor Raul Chaves, e eu me encantava com aquelas aulas que ele dava, com as aulas que ele fazia. Depois fui buscando outros flertes e parei no direito administrativo, que é normalmente um pouquinho patinho feio do curso de direito. Eu tento mostrar ele com a aparência mais bonita e falar de que os padrões de beleza são variáveis também no tempo, né? E que, na verdade, ele é mais raciocínio do que memorização, né? E ele é uma construção... Oi? Acabei de lembrar meu patinho feio, economia. Pronto. Meu patinho feio foi economia, a matéria de economia, que também foi no primeiro semestre. Você achou o quê? Que economia foi o meu patinho feio. Economia, Assim, o seu patinho feio? a matéria de economia foi. Ah, tá certo, tá bom. Normalmente, eu diria que a economia, não, no meu tempo, não era muito levada a sério, né? Eu aprendia aquele livro de Paul Samuelson, que era o livro de introdução à economia, fundamentos de economia, e ele não era nem um patinho, né? Ele era alguma coisa como você, na verdade, dizia, que eu quero ver isso como direito. Mas a economia é uma coisa encantadora, né? Nunca despertou a minha paixão, mas hoje, por exemplo, você fala num direito penal econômico, né? No meu tempo, o advogado era advogado do júri. Hoje, os grandes advogados falam da criminalidade do white collar, do colarinho branco, né? Ou seja, a criminalidade financeira, do dólar a cabo, da lavagem de dinheiro, dessa coisa, e não estuda tanto quanto no meu tempo crime contra o respeito aos mortos,
Ah, como eu me lembro, que decepção ver um professor de Direito Penal 5 falar de que direito penal de você violar sepulturas, etc., ele é tão raro que eu acho que alguém que tenha um problema desse tipo de coisa abre o Código Penal e encontra a solução, né? Isso não tem muito dessa coisa. Então, como é que vocês estão com a motivação? Eu sei que é uma pergunta difícil feita ao vivo, né? Com a motivação no curso de Direito Administrativo. Como é que é a visão? Podem criticar sem problema nenhum. O que vocês estão achando da visão que está sendo passada de direito administrativo? Professor, eu estou gostando de direito administrativo. Não é assim o meu predileto. Eu gostei muito de direito civil, gostei de obrigações, foi uma matéria que eu gostei bastante. Eu não gostei muito de finança, direito financeiro também. Eu não sei se eu vou gostar de tributário, né? Ainda não peguei. E eu estou gostando de direito administrativo. Que bom, né? Fico feliz em ouvir isso, né? Certamente alguns deverão estar gostando, outros devem estar considerando que não é a sua preferência, na verdade, não é a sua preferência. Notem que muito do que a gente tem, Ana, também é um pouco da teoria do direito público. Elisa, quer falar? Eu ia falar que eu estou gostando também, mas como o senhor permite criticar, né? Aquele tanto de ato administrativo com característica específica, ali que eu falei, meu Deus, eu vou ter que parar e olhar, ler, reler, para poder entender o mecanismo, né, dos atos. É verdade, Elisa. E aí eu diria a você que é uma concessão que a gente faz aos concursos de OAB. Eu não posso deixar de... Eu, às vezes, sou meio torturado, não é que eu considere aquilo a menina dos meus olhos, mas é que, na verdade, os concursos pedem. Então, eu não posso dizer que não falei de flores, né? Não dá para fazer o curso sem fazer uma concessão. Eu ponho 80% para um lado mais especulativo e mais teórico e 20% para dar a vocês um dado mais prático, que vocês vão completar com o 100 facilmente. Quem tem uma boa teoria ganha, na verdade, uma excelente prática, né? Então, eu gostaria de pedir a vocês para a gente concluir só aquele tema da aula passada, que era a questão da discricionariedade. Por que eu vou repetir nesse tema da vinculatoriedade dos atos administrativos, a propósito, Ana, e da vinculatoriedade? Existe um tema fascinante, que é o que mais eu gosto no ato administrativo, Ana e Elisa. João Dazani, está aí me ouvindo? João, você me ouve? Estou sim, professor. Ah, tá bom. Então fale, dê o ar da graça, assim, deu. As meninas estão ganhando de lavagem, né? 2-0, assim. Eu falo um pouquinho também, se preferir assim. Como é? Eu posso falar um pouquinho também, se preferir, assim, desse modo. Quero. Eu tenho motivação boa no curso, eu acho que da matéria. Só acho que a natureza online reduz bastante a interação e a conexão que eu sinto. As minhas matérias presenciais, eu sinto que é sei lá, uma espécie de... A presencialidade ajuda bastante a criar esse vínculo, sabe? Eu diria. Mas eu estou adorando a matéria. Das online é minha favorita, com certeza. Que bom, João. Eu quero, na verdade, motivar a vocês primeiro a gostarem.
A hora em que vocês gostarem, vocês vão se aprofundar por conta própria. Então, por exemplo, quando normalmente as pessoas vão aprender direito administrativo e ato administrativo, um dos professores que eu mais gostava pessoalmente e que eu mais respeitava intelectualmente era o professor Calmon de Passos, que tem um espaço ali na Faculdade de Direito, que é chamado Sala da Congregação, que é a sala dos órgãos colegiados hoje, né? E o professor Calmon de Passos uma vez me disse uma coisa que eu fiquei meio perdido. Ele disse, olha, o ato vinculado é como uma prisão solitária, onde você fica ali num cubículozinho, não tem por onde se mexer. E o ato discricionário é uma penitenciária agrícola. Você tem limites, mas você pode circular de norte a sul, você planta uma coisa, você só se recolhe para dormir naquele momento, mas durante praticamente todo o tempo você tem liberdade para agir. Eu aí não tinha argumentos para rebater, mas aquilo não estava, na verdade, se agasalhando bem no meu raciocínio, João. Não estava se agasalhando, Ana, no meu raciocínio, Elisa, não estava. E eu achava o seguinte, eu comecei a pesquisar e o professor Calmon disse, eu vou repensar. Obrigado por ter colocado isso, porque isso me vai fazer refletir. E a minha ideia era a seguinte, será que o legislador considera que há condutas que são muito importantes, como, por exemplo, quem passa em primeiro lugar no concurso tem que ser chamado, ato vinculado, quem ganha tanto paga tanto de imposto de renda, ato vinculado, você não pode, na verdade, fazer... quem ganha tanto tem que ter o ato vinculado. Quem vence uma licitação tem direito a ser escolhido para ser contratado pela administração, né? Então, isso se chama ato vinculado. A própria lei já dá a conduta e cabe ao administrador somente executá-la. E aí você diria, bom, nas coisas de interesse menor, o Estado transforma, diz, o legislador não precisa cuidar desses detalhes, não. O legislador ele precisa, na verdade, se preocupar de coisas maiores, coisas menores, como, por exemplo, onde fazer um hospital, onde criar uma escola, que tipo de atividades você vai permitir em um determinado bairro, uma padaria ou uma loja de pneus. Deixa para o administrador resolver isso, porque isso, na verdade, é um tema de pouca importância, né? Então, você dá, entre aspas, liberdade para o administrador decidir. Eu digo, olha, alguma coisa não está batendo para mim, porque construir um hospital que vai salvar vidas e que vai salvar muitas pessoas, que vai curar muitas dores, que vai, na verdade, resolver muitas questões, não pode ser menos importante do que privilegiar o contratado na reforma elétrica da Faculdade de Direito. Bom, quem ganhou com o menor preço vai vencer. Então, aquele critério de que um estava na cela solitária e o outro estava na prisão agrícola não me convencia muito.
E aí, o que eu fui buscar e como é que eu fui entender? Eu verifiquei que era só uma questão de visão e de previsão. E qual é a que é mais perfeita? É a visão ou a previsão? Qual é que é a mais ajustada? É a previsão ou a visão? Quer dizer, se eu olhar uma coisa Previsão, será? como é, Prever seria mais importante, no caso? prever seria mais importante, mas não seria mais impreciso? Quer Porque dizer, seria pautado em algo hipotético, né? Então, a visão é o mais importante. exatamente, porque enquanto a previsão trabalha com a hipótese, a visão trabalha com uma tese. Então, você vai dizer, por que não se diz logo, de uma vez por todas, quem tem direito ao hospital gratuito? Ah, imagine que eu dissesse, tem direito aos hospitais gratuitos todas as pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Aí chega um cidadão e diz, olha, isso está regulamentado. Aí ele chega um outro e diz, não, não, meu amigo, você não pode ser atendido aqui porque sua renda familiar é de 3 salários mínimos e meio. Então, você está fora. Sim, mas eu tenho 10 filhos, eu ganho 3 salários mínimos e meio. Como é que você acha que eu tenho? Mas aqui a regra são 3 salários mínimos. Essa é uma previsão de que consideram-se pobres ou vulneráveis aqueles cuja renda familiar é de até 3 salários mínimos. Aí chega um cara patrocinando a aula de hoje, né? Num Porsche amarelo, bonitão e tal, esportivo, e desce lá no hospital. Bom dia, eu queria ser atendido e tal. Disse, senhor, olha, isso aqui é um hospital para pessoas sem condições econômicas. O senhor está tirando a vaga. E quem ele disse que eu tenho condições econômicas? Deixa eu lhe mostrar a minha carteira profissional. Eu já trouxe por causa disso. Eu ganho um salário mínimo. E então, como é que o senhor tem um carrão desse? Eu vi o carro que o senhor entrou, chamou a atenção de todo mundo, né? O senhor entrou com um Audi, outro patrocinador da aula, e não dei exclusividade para Porsche, porque a cota estava pequena e eu preferi prestigiar a Audi também. E aí, como é que o senhor chegou agora no Audi e tal? E disse, o problema é que eu trabalho com meu pai. E ele quer que a gente trabalhe começando com o salário mínimo. Agora, as outras coisas que ele me dá e tal, não interessam a vocês. Eu tenho um jatinho até, isso é bobagem. Ah, sim, é verdade, o senhor tem razão. Se eu ganhar um salário mínimo, o senhor vai ser atendido prontamente. Sente aqui que eu vou fazer a sua ficha, já que o senhor ganha um salário mínimo. A previsão hipotética se revelou na tese, enquanto hipótese, ela era plausível, mas enquanto tese, ela era insustentável, não é, Brian? Oi, Brian. Oi, professor. Eu entrei aqui agora de novo que minha internet está caindo. Está Então, caindo, né? é, Então, alguém gostaria de comentar esse caso aí do hospital, da entrada do hospital, para a gente ter uma ideia? Sim, professor, o caso em si, né, na prática, é totalmente diferente da hipótese, como falou aí, o senhor falou. O rapaz que ganha um salário mínimo, ele tem uma qualidade de vida bem melhor porque é o pai que dá as coisas para ele, né? Então, não se aplica essa questão da hipótese no caso dele. Né? Teria que realmente ponderar e olhar cada situação, né? Nesse caso. Tem que, na verdade, ponderar e olhar cada situação. Eu, uma vez, tive, só para vocês verem que, quando você trabalha a sua mente para uma criatividade, você
começa a ver que, em concreto, a norma abstrata ela não se realiza adequadamente. Eu, evidentemente, não faço direito de família, não faço direito civil, mas um amigo meu, um magistrado, tinha uma pessoa, um parente, que era uma economista, e conheceu aqui um cidadão, para que vocês tenham uma ideia, apareceu, eu não posso dar mais detalhes, na capa da revista Forbes, como um dos homens mais influentes do mundo, entre os 100 mais influentes do mundo. E ele não estava dando uma pensão, eles tiveram um relacionamento íntimo, e daí nasceu um filho, né? Eu me lembro do nome dele, mas não vou poder dizer. E aí eu disse, puxa, eu tenho uma ideia interessante que o pessoal da área de alimentos não vai ter, e eu vou me arriscar a fazer isso. Aí comprei um bocado de livros dentro dessa área, etc., e partido chamado direito de igualdade entre os filhos. Eu digo, olha, não me interessa, porque o que a lei brasileira diz? Que as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, esse binômio. Eu preciso de tanto para minha escola e eu preciso. Já é uma norma semi-aberta, ela é parcialmente vinculada e parcialmente discricionária, né? Quando ela diz que as possibilidades do alimentante é preciso se ver, e as necessidades do alimentado. E eu disse, espera aí, a Convenção Interamericana de Direito das Crianças diz que todas as crianças são iguais, dentro da mesma família deverão ter o tratamento igual. O menino nascido aqui no Brasil, ele deve ter iguais direitos aos que tenham aqueles nascidos do casal lá na Espanha. Ele era casado, o cidadão. E eu não quero nada de bens pessoais, nem estou pedindo uma pensão, não. O que eu estou pedindo, na verdade, é um apartamento próximo da casa dele na Espanha, um telefone, uma linha direta para que ele, na verdade, fale com o pai na Espanha. Ele tem o direito de ouvir conselhos do pai. Se o pai se tornou esse grande empresário, ele tem o direito de ouvir os conselhos do pai. E não há que se falar em direito de visita, mas direito de acesso. Então, o filho deve ter o acesso o mais fácil e o mais facilitado possível. Então, eu encontrei um livro maravilhoso sobre direito de acesso da criança aos pais. E aí eu disse, eu não quero um valor certo, não, basta me dizer o que é que os irmãozinhos dele têm. Eu sabia que tinha, inclusive, jato particular, etc. e tal. Eu disse, basta saber o que o irmão dele tem para dar também a esse menino, que, embora não tenha nascido do casal, é irmão igual a todos eles. E o homem, o empresário, tremeu nas bases. Tremeu nas bases por quê? Porque ele não queria tornar público esse relacionamento e acabou a mulher dele sabendo, mas ele aí não queria nenhuma aproximação dele com os irmãos, né? Não queria nenhuma aproximação, porque ele teve uma relação contemporânea ao casamento, né? Mas aí depois eu digo, olha, a minha tese está mantida, mas infelizmente a minha ex-cliente resolveu fazer um negócio em termos financeiros. Ganhou um apartamento no Horto, ganhou uma casa de praia, ganhou uma pensão
20 salários mínimos, e se, ao contrário, se comprometeu a não levar os filhos até a Espanha em nenhum momento. Ela estava liberada para ir para outros lugares, menos para a Espanha, ou promover qualquer medida de encontro, né? Isso já foi com outro advogado, eu não quis participar, porque eu estava defendendo uma tese interessante, que os advogados dele foram 14 advogados, imaginem. Eu fui chamado a São Paulo, e eles, quando eu sou recebido no aeroporto, tinha uma sala reservada lá, vamos fazer a reunião aqui mesmo, 14 advogados de um lado e eu sozinho do outro. Eu disse, bom, primeira premissa, eu não estou discutindo valores, eu estou discutindo afeto. Eu estou discutindo, na verdade, o direito à família, e a família não se paga em valores, não se compra o direito de abandonar o filho. Quanto eu pago para o direito de abandonar o filho? Infelizmente, ela frustrou a minha tese, né? a minha hipótese que eu queria comprovar na tese, de chamado direito ao afeto, ou não ser abandonado, o direito ao acesso. Eu digo, ele pode se tornar um grande empresário se aprender lições com o pai, né? Vejam qual é a outra visão que a gente pode ter quando a gente raciocina juridicamente sobre uma determinada questão, né? Então, a hipótese legal não se adaptava à tese concreta. Isso é que é o ato discricionário. Mas, no ato discricionário, o administrador ele deve buscar sempre o melhor, sempre, na verdade, a solução otimizada. E é exatamente para otimizar a solução que não se estabeleceu uma previsão dessa solução, mas uma visão dessa solução. Por exemplo, alguns países, no Brasil, por exemplo, as isenções de tributos são dadas como compensação por um benefício social prestado pela empresa que ganha a isenção. Acontece que a isenção é dada por lei. E aí, no primeiro ano, a empresa se comprometeu a dar 5 mil empregos, e ela ganhou uma isenção por 10 anos do imposto tal. No segundo ano, ela só estava com 3 mil empregados, no terceiro ano com 1.000, no quarto ano com 4 mil, mas a isenção continuava em vigor. Por quê? Porque modificar uma lei é complexo, é demorado, é mais lento, são passos de cágado, não trajetos de lebre. E eu preciso ter, daí porque alguns países já adotam o sistema de isenção como ato administrativo. Quer dizer, por quê? Porque você pode controlar no computador a relação custo-benefício. Olha, me mande mensalmente os relatórios e você vai ter uma nota cuja nota vai valer para a sua isenção. Porque eu não estou lhe dando imposto, eu estou trocando o imposto pelo benefício social que você está gerando. No caso, a geração de empregos, a circulação dentro da economia, etc., etc., né? Então, a busca da otimização, ela está exatamente o que faz com que nós criemos os atos discricionários, que não envolvem qualquer liberdade. Porque, veja bem, mesmo que eu tenha dificuldade em encontrar a solução, eu buscarei a melhor solução possível. Por exemplo, num campeonato de natação no Baiano de Tênis, tivemos bons patrocinadores hoje. Nessa época dos influencers, eu vou cobrar, vou monetizar, é uma expressão que eu adoro, bonita, monetizar essa audiência. Por isso que eu peço a vocês para falarem e tal, que é para o Zoom captar e monetizar essa audiência. Eu estou fazendo propaganda
do pessoal, né? Então, no baiano de tênis, chegam 2 nadadores aparentemente na linha de chegada em posições iguais. O que é que o árbitro faz? Dá um empate técnico, proclama os 2 vencedores e dá uma medalha a cada um, porque ele não teve como saber, aquilo foi fração de segundos, ele buscou a solução ótima, que era premiar os 2. Né? Então, era muito comum, ou é muito comum ainda, você premiar a ambos quando você não consegue mostrar a superioridade de um para o outro. Mas convenhamos que isso é insuficiência tecnológica e não liberdade de escolha. Como, Celso? Qual é a diferença? Nas Olimpíadas, o sistema de medição da linha de chegada nas provas de natação é um sistema sensorial elétrico, eletrônico, que mede em frações de segundo qual dedo toca primeiro a linha de chegada. Então, você vai ver que alguém chegou em milésimos de segundo na frente. No automobilismo também, em outras práticas de esportes também, não é? Então, você começa a mensurar. Então, quando você tem o marcador que aponta lá 5 milésimos de segundo de frente do nadador A para o nadador B, a medalha só vai caber ao nadador A, e o nadador B vai ficar com a medalha de prata, né? O nadador A com 5 milésimos de segundo à frente e o nadador B. Está errado o camarada do baiano de tênis? Não, ele otimizou a conduta segundo a instrumentalidade de que ele disponha. E na Olimpíada também a conduta foi otimizada segundo a instrumentalidade disponível naquele momento, né? Segundo a instrumentalidade disponível naquele momento. Então, claramente, em dados momentos, a solução discricionária caminha para um único viés, caminha para uma única possibilidade. Ela não tem nenhuma margem de escolha, porque, embora a hipótese seja aberta, ela não tem simetria com a tese. Existe a tese que, na verdade, ela vai fechar e não vai lhe dar opção, senão, na verdade, um determinado caminho. Ela aponta, é como se fosse uma bússola que dá mais ou menos uma previsão, ou uma que aponta claramente para o local onde você está, na verdade, fazendo isso, né? Então, o GPS com satélites, ele já não permite avaliações tão imprecisas quanto a bússola que sustentou a navegação durante muitos anos, né? Então, quando o comandante do navio tomava uma decisão baseada na bússola, ele tomava uma decisão discricionária, tomava o norte, o sul, o leste, o oeste, com base na bússola. Hoje, se ele usar a bússola e não usar o GPS, ele está praticando um ato indevido, né? Ele está praticando um ato indevido. Então, na verdade, o dever de mensuração, olha uma coisa que ninguém vai falar para vocês e que eu quero falar para agora. O administrador, no ato discricionário, ele tem um dever de mensuração. Celso, que diabo é esse dever de mensuração? De medir, de pesar, de fatorar, de verificar quais são os fatores positivos e quais são os fatores negativos os fatores positivos e os fatores negativos da tomada
de uma decisão. Em dado momento, somente uma decisão vai se recomendar, somente uma decisão vai se recomendar. E aí alguém diria, mas vem cá, o administrador quer fazer vamos dizer, fazer um hospital numa cidade. E aí vocês dirão, bom, Celso, fazer um hospital não queira dizer que vai ser um juiz que vai saber mais do que o governador onde é que faz o hospital. Ai, Deus do céu, gente, eu tenho uma vergonha quando João está escrevendo aqui, eu tenho motivação boa, mas acho que a natureza online diminui, infelizmente. Claro que o online ainda não conseguiu. Um dia ainda vamos ter uma tecnologia que ela amplia. Hoje eu já falei para 2.000 pessoas, o que seria impossível, na verdade, fazê-lo em qualquer espaço, nenhum auditório teria como, mas ele tem suas vantagens, mas ele tira o calor humano, sim, João, ele tira o calor humano. Então, na verdade, como eu digo, a solução pode ser única, ou, pelo menos, você tem dados de mensuração. Você tem dados de mensuração. Direito, cada vez menos, vai ser teoria e livros, e cada vez mais vai ser estatística. Se vocês puderem aprender um pouquinho de estatística, eu já tentei incluir no currículo, meu Deus do céu, o que eu faço? E as pessoas não entendem por que eu quero estatística. Mas o pessoal que veio aqui veio para fugir de matemática. Sim, se o pessoal veio aqui para fugir de matemática, meu amigo, você deveria ter vindo para cá por ter escolhido direito, e não por ter excluído matemática, por ter excluído matemática. Eu assisti essa noite uma palestra de Olival Freire Júnior sobre mecânica quântica, 1 hora e 56 minutos, maravilhosa, né? Sobre mecânica quântica. Bom, então, como é que a regra pode ajudar a diminuir ou a reduzir as chances de opção do administrador? Olhem que eu estou evitando a palavra liberdade, a chance de opção do administrador, eu estou evitando a palavra liberdade. Eu vou dar um número a vocês, que é o seguinte: 80% da demanda em saúde no Brasil, infelizmente, é a chamada demanda pela medicina primária. O que é, gente? É o menino com verminose, é o homem com pressão alta, com diabetes, com braço quebrado, com torção no joelho, em suma, com algumas coisas. É o que se chama de medicina básica, medicina elementar. Isso corresponde a 80%. 15% exige uma medicina de média complexidade. A primeira também, os médicos não gostam muito, não. É chamada medicina de baixa complexidade. E a média complexidade é o quê? É o otorrino, é o ortopedista, o oftalmologista, em suma, as várias especialidades estão na faixa de 15% das pessoas demandam
um tratamento de um grau de especialidade, o cardiologista, e daí por diante. Então, eu já tenho 80, 15, e os outros 5, Celso, alta complexidade, os fatos que exigem internação hospitalar. Será que isso ajuda a gente a definir onde fazer o hospital ou onde criar uma clínica médica, um posto de atendimento médico? Parece que ajuda, sim. Que se eu criar um hospital grande numa cidade do interior, vai ser um desperdício. Eu só posso criar hospitais regionais, onde é muito melhor você ter ambulâncias que desloquem essas pessoas para esse hospital regional, do que, na verdade, fazer, escolher, vamos dizer, um unidunité e escolher onde eu faço o hospital. Então, essa história de liberdade na discricionariedade, gente, pelo amor de Deus, ou me contestem para eu não viver na ignorância o tempo inteiro, ou mudem de pensamento para que vocês não fiquem. Não há negociação nesse ponto. Eu não negocio. Eu acho que não pode haver liberdade sobre a vida dos outros. Eu tenho que encontrar a melhor solução possível para encontrar determinadas situações. E aí muita gente diz, eu não quero entrar no médico se é bom, se não é. Acho escandaloso o que faziam com os médicos de família cubanos, que recebiam 30% apenas do que o Estado pagava. O Estado pagava 11 mil e eles recebiam 3 mil reais, uma coisa dessas, enquanto que os brasileiros... Mas porque a medicina cubana não está ao nível da brasileira, etc., que tem uma formação mais complexa, etc. Mas esses médicos não foram feitos para medicina de alta complexidade. São treinados em medicina familiar. Então, eles têm, na verdade, mais experiência do que, na verdade, até um médico de alta complexidade, né? Porque eles já estão treinados naquele dia a dia, já estão mais enfronhados com a medicina básica, o que faz com que eu, preferentemente, a depender do porte do município, eu preferentemente tenha um médico chamado médico de família ou médico de atendimento, de atenção básica, não há do que, evidentemente, criar um hospital. Vocês estão percebendo que na prática se afunila a teoria? Dá para entender esse afunilamento de que eu estou falando? Sim, professor. Está claro essa ideia do afunilamento, Ana? Sim. Então, em alguns momentos você tem um afunilamento bem claro. Então, por que eu posso defender a vinda de médicos cubanos? Porque eles, na verdade, dão conta de 80% da demanda que eu tenho aqui. Então, esse é um dado que me ajuda a pensar e a refletir dentro de uma perspectiva, de mensuração. E aí está o dever de mensuração. Não se permite ao administrador a discricionariedade, senão para que ele, na verdade, escolha no momento o que é o mais adequado, no momento o que é o mais adequado. Então, por exemplo, você dificilmente acharia uma lei que dissesse os leitos deverão ser 70% para a Covid. Às vezes a Covid nem existia ainda, nem tinha... Covid, gente, só para a gente não... Coronavirus disease. Doença do coronavírus. Vírus de latim, não vírus, por favor.
Os americanos dizem coronavirus disease, coronavirus disease. Isso é um pernocicismo, porque primeiro está errado, mesmo lá nos Estados Unidos. A expressão vírus vem do latim e se conserva no latim. Então, eu não posso ter uma lei que diga quantos leitos são dados. A depender da média de morte, de casos, eu vou, na verdade, definir se eu devo liberar ou não os leitos para o Covid, né? Ou seja, eu sou eu e minhas circunstâncias, disse Ortega y Gasset. Essa teoria filosófica deve ser aplicada aos atos discricionários, porque ninguém pede, é como se você... Eu normalmente não me dou esse luxo, eu compro roupas prontas. E evito ir aos shoppings, mas tenho que ir para comprar roupas, etc., por uma coisa belíssima, por um motivo belíssimo, mas que exige algum tempo. Eu não consigo chegar à loja que eu escolho antes de meia hora, 40 minutos. Por quê? Porque com tanto tempo de ensino, sempre encontro um ex-aluno no caminho, né? E aí, professor, e tal, e aí começamos a conversar e tal, e aí vai, né? E daqui que eu chegue ao meu destino, eles já se consumiram 30, 40 minutos. Então, quando eu tiver pressa, eu não vou aos shoppings, né? Essa é uma decisão diante do fato concreto, diante da causa concreta. É claro que, gente, é claro, lógico, só para encerrar aqui essa questão e passar para vocês um texto sobre que eu gostaria de que vocês lessem para quarta, que eu vou dar uma aula ou presencialmente, vocês não vão, ou vou lançar para que vocês assistam, tá? E aí eu vou querer algum comentário de vocês sobre serviço público, a noção de serviço público, que é um conceitozinho que a gente precisa ter dentro dessa coisa. Então, discricionariedade é mensuração, quer dizer, é medição de causas, de efeitos, de prós e de contras, que só se dão no caso concreto, tanto que mesmo a lei que dizia, a lei penal, que diz nulo crime, nulla pena, sine previa legge penale, nulo crime, nulla pena sem a prévia lei penal. Mesmo com a previsão da lei penal, você diz que não vai punir determinadas pessoas pelo chamado princípio da insignificância. Onde é que está isso na lei? Em lugar nenhum. Porque isso é, na verdade, uma discricionariedade do aplicador da lei, que já passou a ser uma vinculatoriedade, ou seja, que se erigiu do patamar do singular para o geral. Ou seja, eu, na verdade, não vale a pena colocar na cadeia alguém que, até por esquecimento, levou a caneta outro patrocinador, BIC, da repartição pública, não é? Levou a caneta BIC da repartição pública. Mas como o acerto, eles não pagaram o que eu queria, eu vou dizer que as BICs feitas para as repartições públicas são de péssima qualidade, né? Falham logo em pouco tempo, né? E eu, quando diretor da faculdade, comprava do meu bolso canetas BIC e mandava guardar as outras e doava de graça para outras faculdades, né? Porque eu queria BIC feita para particular, e a BIC tem uma fábrica para o setor público e outra para o setor privado, né? Então, essa que é a coisa. Então, quando você faz uma medição, você se permite, só para encerrar, gente, só para encerrar, eu vou, na verdade, dizer o seguinte: o dever de medir
é fundamental no ato discricionário, sob pena de ser um ato imotivado, nulo e falso. Quer dizer, nós estamos acordando de um tempo onde era permitido ao gestor contratar, como é o nome aí desse homem que ia ganhar 1.200.000 e depois ia ganhar 600.000, não precisam lembrar, não. E a questão é a seguinte: será que 1.200.000 reais num município pequeno desse Brasil afora constitui uma prioridade maior do que fazer, na verdade, uma melhoria na rede de esgotos, poupando, por exemplo, pessoas de um hospital? Então, o dever de mensuração e a discricionariedade é tudo que eu gostaria de dizer para vocês, tá? 1h está no AVA. As notas, fiquem tranquilos, relaxem o coração de vocês, que a minha preocupação não é prova, a minha preocupação é com o aprendizado. Eu não me sinto como um policial, mas muito mais como estudioso e estudante sempre dessa mesma coisa. Graças a Deus eu conservo a rebeldia de estudante, viu, gente? Eu conservo a rebeldia de estudante. Deus lhe pague pela presença de vocês. Ela sempre me estimula. Na internet se diz, deixe o seu like. Não é? Como aqui a gente não tem um like para deixar, eu penso que vocês podem dizer o quanto gostaram, o quanto pode ser melhorado, ou o quanto vocês gostariam de um novo rumo. Escrevam na internet que eu vou ler tudo amanhã de manhã. Por favor, escrevam alguma coisa, pelo menos para eu ter um rumo, tá certo? Se comprometam com isso comigo. Amanhã de manhã eu vou estar e vou responder a cada uma de vocês, a cada questão que vocês levantarem, viu? Mais uma vez eu agradeço, fico feliz em estar com vocês, desejo-lhes uma boa segunda-feira e que Deus nos acompanhe, nos ilumine em todos os momentos, tá? Obrigado. Obrigada. Mais uma Obrigada, vez, professor. obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia para vocês. Bom dia, gente. Obrigado pela Tchau, aula. professor. Bom dia. Obrigado. Bom dia, João. Bom dia, Júlia. Bom dia, Ana. Brian, bom dia. Ana Desirê. Ok, eu vou aqui encerrar para todos nós. Muito obrigado.